E aí, galerinha, bem-vindo ao podcast Fora da Curva, episódio número 5, apresentado por mim, Guilherme Lopes. Jordi. E hoje aqui está com a presença também de Vitor Meirelles. E aqui na filmagem, Pedro Pessoa. Pedro Pessoa aqui, Uma pessoa. uma pessoa. E aí Nunca o tema ouvi essa de... piada, viu, Jordi? Eu nunca ouvi essa piada. E aí o tema de hoje vai ser sobre críticas, como lidar com crítica. Certeza que o número do episódio é 5. Número 5. Certeza? Certeza. Fora da Curva, episódio número 5. Então vamos lá. E aí, vou já iniciar perguntando, como sempre eu faço, para Jordi e para Vitor. Aí, quem quiser responder. Mas aí, a gente vive assim, acompanhando sua vida diariamente, né? Você é um cara que está sempre se expondo na internet, no Instagram. Você é professor, dá aula, palestra, vai para evento, vai para o evento agora da palestra, para milhares de pessoas. E aí, você está muito exposto a isso. A várias pessoas fazendo muita coisa. Você provavelmente recebe muita crítica, muito feedback, né? De muita gente. Como é que você lida com isso? Assim, o passo número 1 para lidar com isso é café. Pedro Pessoa, por favor, vou pegar um pouquinho de café para mim. Pego agora. Sem café não tem como lidar com críticas. Tá Sem ligado? café, olha aí. Primeira dica, viu, pessoal? Vê Pega se tu logo. consegue o celular de Lari, porque a gente faz uma transmissão ao vivo até. Pega logo seu café aí que... Então vamos lá. Como é que eu lido com as críticas? Essa é a pergunta, né? Então, assim, primeiro a gente tem que definir o que são de fato críticas, né? Existe ofensas, Exato. né? Existe tiros verbais, né? Eu sou um cara que eu posto muita coisa. Eu exponho muita coisa. E durante muito tempo eu perguntei, né? Eu sempre quis expor essa mensagem, não é nem 1% para um número de pessoas que eu quero expor a nossa mensagem. E existia um processo. Sim. Se Deus tivesse dado a exposição que eu tenho agora antes, eu não conseguiria lidar com essa crítica, com essas críticas, Sim. com essas ofensas, com esses tiros verbais que as pessoas disparam com constância. Então, o nível de exposição, o nível de responsabilidade, o nível de coisas, quanto mais tu faz, mais tu cresce, mais amplia, mais críticas você vai ter. Até eu postei, só existe uma maneira de você não ser criticado. Você não fazendo nada, não sendo nada, ficando em casa. Sim. É até uma frase que até tem colocado aqui que é exatamente de Aristóteles, já falava isso. Se você não quiser receber nenhuma crítica, você apenas não precisa falar nada, não diga nada, não seja nada, não faça nada. Não faça nada. Então, eu vou já chegar no ponto de como lidar, né? E aí a gente vive isso todos os dias. Todos os dias nós somos criticados. Principalmente eu, que como você falou, eu me exponho muito. Quando eu vou dar uma palestra, eu não estou muito preocupado se eu vou agradar a todo mundo. Aí onde é que está o ponto? Por quê? Eu inicio agora a falar sobre como lidar. Agradar todo mundo não está no meu controle. É uma prisão mental, né? Você Isso. querer Agradar a todos. ser querido por todo Ser mundo. queridos por todos. Então, o que é que está no meu controle naquele momento? O que está no meu controle naquele momento é dar o meu melhor. Então, eu vou focar lá na palestra em dar o meu melhor. Eu vou dar o meu melhor naquele momento ali. E aí, vai vir. Se você tem 100 seguidores, vamos pegar o Instagram como exemplo. Se você está no marco 0 do seu objetivo, no marco 1000, no marco 10.000, no passo 20.000, vai ter críticas e cada vez vai aumentar, não tem para onde correr. Né?
estudos científicos apontam, né, que nós somos seres sociáveis, ponto. E esse medo do julgamento alheio é um medo que É natural, né? é natural, que nos persegue, né? E como é que eu faço para lidar com isso? Que eu acho que também, Jordi, é uma coisa que a gente acho que desenvolve isso, na verdade. Que aí, se você for comparar uma criança, a criança não nasce, acho que com esse estigma. Ele, tipo, a criança pode passar vergonha, pode falar a coisa mais boba que for, fazer a coisa mais boba que for, digamos assim, e ela não tá com medo da exposição ou da crítica, né? E a gente vai obtendo isso conforme a gente vai vivendo, né? Uma coisa imposta, digamos. Exato. Foi uma ótima pauta, né? Então, segura aí que eu vou falar já sobre essa questão da construção da criança. Então, como é que lida com isso, né? Primeiro, obter essa separação do que está no teu controle e do que não está no teu controle. Segundo, entender que você não deve levar para o lado pessoal. Sim. Não leve para o lado pessoal. Olha só, se a pessoa pega, como muitas vezes, pega uma postagem minha, pega o tecladinho dela, o celular dela, vai lá digitar, me criticar, quantas coisas estão passando dentro dessa pessoa para ela percorrer esse caminho inteiro? Caramba, quantas dores, né? Como é que tá o ego? Como é que tá o egocentrismo? Quantos problemas essa pessoa não está passando para ir lá, por livre e espontânea vontade, despender tempo para ir me criticar? Sim. E muitas vezes querer convencer outras pessoas a me criticar ou a me odiar. Isso até é uma coisa aqui que, até dando uma pesquisada, eu vi que algumas dicas, né? Que era tipo assim, na primeira reação, você tentar segurar um pouco a emoção, tentar pensar. Isso, e muitas vezes a gente já falou que a emoção pesa muito mais do que a questão racional. Isso é válido para esse momento de quando você recebe uma crítica, ou de quando uma pessoa vai fazer uma crítica, dela pensar assim, tipo, peraí, será que isso que eu tô fazendo Cara, vale a pena? é tipo assim, isso aqui é legal que eu vou falar agora. É o seguinte, quando a pessoa, eu tenho o meu mundo, eu crio a minha realidade, de acordo com tudo que eu vi e senti. Então tudo começa lá, toda a construção da minha infância, tudo que eu vi e senti. A partir disso eu crio o meu mundo, eu crio minha realidade. Pega essa é massa. Você viu, ouviu e sentiu coisas diferentes. Vitor, coisas diferentes. Pedro, coisas diferentes. Quando eu exponho a minha crítica, eu estou expondo a crítica a partir do meu mundo. A partir da minha realidade, da minha análise. E aí eu faço. Puf. Se eu deixo me atingir, é porque em algum momento a realidade da pessoa que está criticando se cruza com a minha. Sim. Ou confunde a minha. Por eu não ter clareza do que eu quero. Por eu não ter clareza de quem eu sou. Entende? Então, a crítica, ela pega muito a pessoa pelo fato dela levar para o lado pessoal, ou pelo fato dela não saber quem realmente ela é. Por exemplo, se você chegar para mim e dizer assim, Jordi, você é desonesto. Isso é uma crítica que não me atinge. De acordo com a sua realidade, você encontrou alguma... De acordo com a minha realidade, eu sou íntegro em todos os aspectos. Sim. E acabou. Aí, se eu permito que isso... É uma decisão minha.
É uma decisão de quem recebe a crítica levar isso adiante ou não. E A crítica vai ser do tamanho que você se importar com ela, né? isso. Que você se importar com ela. E aí o que pega muitas vezes é que, por eu não ter, como eu falei, clareza de quem eu sou, de quem são os meus valores, do que eu realizo, do que eu faço, O propósito de onde eu do quero chegar. propósito, de onde eu quero chegar, por isso acontecer, deixa as críticas, por exemplo. Já o pessoal me critica muito porque eu trabalho muito, porque eu sou muito focado na área profissional. Ponto. De acordo com a realidade deles, eu trabalho muito. De acordo com a minha realidade, eu não trabalho muito. Ou eu trabalho muito, mas não é desgastante para mim porque é algo que eu gosto de fazer, algo que eu amo fazer. A gente faz algo que a gente gosta muito e a gente mal consegue. E não decidir. significa dizer que não é cansativo, que não tem problema. Agora há pouco, antes do podcast, a gente estava falando sobre alguns problemas. Sobre demanda, sobre pressão, Resultado. sobre resultado, sobre críticas, entendeu? Então, é um processo. Ontem mesmo, a gente tava, eu fui dar aula e eu vi o líder da turma veio falar sobre algumas críticas da turma. Da turma não, de uma pessoa da turma. E aí onde é que entra o pressuposto da PNL, da programação neurolinguística. Toda ação tem uma intenção positiva. O crítico, ele tem uma intenção positiva. A intenção positiva dele pode ser que não seja uma intenção positiva coletiva, Mas pro mundo da pessoa. mas para a realidade dele é uma intenção positiva. Sim. Entende? E aí, Então, a pessoa quando ela foi lá e me criticou de X e Z, por exemplo, a maioria das pessoas da sala estava precisando de uma revisão e ele não estava precisando. E ele criticou a revisão. Então ele teve uma intenção positiva, ele pensou nele. E aí a gente tem que tomar eu tenho que pensar no macro, eu estou coordenando vários. Eu tenho que tomar a decisão pelo macro. E eu sei que se eu optar por um caminho ou pelo outro, vai ter crítica. Por um ou por outro, vai ter a crítica. E aí o que é que eu faço? Entendo que essa pessoa... Aí é um processo de empatia. Entendo que essa pessoa tem uma intenção positiva em relação a isso. Ela tem, para ela contou uma história positiva, ela tá super mega certa, de acordo com a realidade dela. Eu entendo isso e coloco no lugar dessa pessoa. Entendo que eu tenho mais recursos para lidar com a situação. E aí é onde é que entra a parada do meio que do ego, mas acontece, é o que de fato acontece. Entra aquela parada do ego, te perdoo, tu não tá preparado. Massa. Tá ligado? O ego adora isso, né? O nosso ego adora isso. E aí, a gente falou sobre isso ontem, que tipo, quando a gente tava comentando sobre pessoas que falam mal, criticam e tal, e aí você já tem esse pensamento de tipo, pô, eu perdoo essa pessoa. Você até falou, provavelmente essa pessoa não sabe, mas eu amo essa pessoa. Oponopono. Oponopono. Esse ponto que eu ia chegar, que eu achei foda, que eu lembrei de ontem, coloquei hoje, achei muito importante a gente falar, que pra quem não sabe, né, o Oponopono é meio que uma filosofia havaiana, que através de várias repetições, já que você fala, sinto muito, me perdoa, eu te amo e sou grato. Sou grato. Quando você falou isso, ontem eu não me lembrei, mas hoje quando eu já tava dando uma pesquisada, tava vendo, pô, isso vai ser massa. Oponopono. Oponopono Com certeza. Então, quando a pessoa me critica, né, é meio que esse processo que eu sigo na minha cabeça, né? Ela tem uma demanda reprimida que ela não consegue resolver dela, e aí ela é externa. E outra, o que é que eu faço, o que é que a gente faz, mexe muito com o normal. Então tá tudo no normal. Isso. Tá todo mundo na média, todo mundo da nossa idade tá na média. Aí chega uma galera dizendo, ei,
Bora produzir, porra! Bora dedicar sábado e domingo para trabalho. Aquilo agita o normal. Com certeza. Aquilo agita o mediano, aquilo agita. E aí o mediano naturalmente o quê? Ataca. Reprime, né? Isso porque... Quer reprimir porque ele quer continuar naquela zona. Quando ele percebe, aí vem uma questão do tempo, né? Consistência. Quando ele percebe que isso dá mais resultado, daqui a pouco ele vem dizer assim, ei, o que é que tu tá fazendo pra conseguir isso? Eu quero também. Ao Ponopono. Sinto muito, te perdoo, te amo, sou grato. Então, por exemplo, a gente, pra você ver como tudo tem a intenção positiva e a gente tem que ter um poder de escolha de olhar para que lado a gente quer olhar. E é foda isso que você falou, que eu escutei uma frase de Murilo Gun, ele falando que, exatamente isso, que a crítica é uma das evidências, ele tipo, quase afirmou que disse, mas a crítica é uma das evidências que você está construindo um caminho autêntico, um caminho diferente. Exato. Você está indo diferente do normal. Do comum. E vai, sim. Então, vai gerar... E outra. É natural. A crítica não é uma certeza, Sim. mas é quase uma evidência que sua mensagem, sua exposição está crescendo demais. Por isso que eu fico feliz quando alguém fica falando, quando você fala, pô, tem haters e tal, você já tem haters e tal, eu digo, pô, massa, legal. E no dia que essa pessoa, isso já aconteceu muitas vezes, pessoas que falam mal de mim, e aí o que é que vem, depois vem precisar de ajuda. E é uma briga interna entre o eu divino e o eu bicho. Entre o eu bicho dizer, agora eu vou passar na tua cara aí. Tá aí, porra. Tu não tava falando de mim, agora tá precisando de mim. E o eu divino em questionar o que é que Jesus faria. E aí, entre um processo de humildade, de se aproximar mais do espiritual, de se aproximar mais de Jesus, da identidade que ele foi, do exemplo que ele deixou. E aí, a partir disso, né, perdoar e ajudar a pessoa. Muitas vezes, até com os dentes assim, trincando. Mas eu vou ajudar. Né? Eu vou exercitar esse músculo de não levar para o lado pessoal um músculo. No início é muito mais difícil do que agora, por exemplo. Sim. Né? Mas nós temos que ser gratos por isso aí. Se não fosse as críticas, a gente não estava gravando esse episódio, por exemplo. Exatamente. Se não fosse isso, eu não teria pensado... Se não fosse críticas, se não existissem as críticas, eu não teria montado o Reprogramando Sua Timidez, por exemplo. Até eu era tímido pra cacete. Eu coloquei aqui que, tipo, ninguém cresce com um tapinha nas costas. Tipo, se a gente só recebesse elogio, a gente não estaria chegando num local que hoje está chegando a receber elogio é bom e tal. E até foi uma coisa que eu coloquei, que é tipo, é muito bom receber elogio, mas um mindset importante que a gente deve ter, que é quando a gente recebe um tipo, pô, Jordi, seu curso foi foda, tal, massa. E aí a gente responde, ou você diz assim, Gui, tá massa a edição, tal, do podcast. E aí eu ia lá pensar diferente e responder, cara, e o que dá pra melhorar aí? O que você acha que... Entendeu? Então, não só receber o elogio, claro, é bom, mas voltar assim, qual retorno você poderia me dar para melhorar. Porque aí, querendo ou não, já evita você receber umas críticas, né? Tá aberto, né? Tá aberto a receber essas críticas aí, a receber Sim. o feedback de fato. Né? Você... E outra, esse feedback, você pode incorporar ele ou não. Eu penso muito no qual o resultado que essa pessoa tem. Né? A pessoa chega pra mim e fala, Jordi, você tá trabalhando muito. E qual é o resultado que essa pessoa tem? Mas eu reflito, eu respeito e reflito. Independente do... isso, peraí, vamos ver aqui e tal. Aí eu vou olhar os mentores. Pô, os mentores, eles falam isso e tal. Então, vou por aqui. Mas eu reflito, sabe? Independente da condição da pessoa, quando a pessoa vem me dar um feedback, eu aceito, penso. Sim. Eu reflito muito, eu penso muito. A crítica não é uma verdade assim absoluta, né?
ela pode ser uma opinião de terceiro comum, pode ser algo que realmente faça muito sentido, e pode ser algo Que não faça sentido. que... E aí, não entrar na onda de responder com ofensas também. Sim. É muito difícil isso. É muito fácil a gente falar. Exatamente. É uma das partes mais difíceis que a gente fala coisa muito bacana e tal, de pensar, de oponopono, mas na prática às vezes... Então, a gente utilizar uma comunicação, que a gente inclusive pode fazer um podcast só para falar sobre isso, que é comunicação não violenta. Então, teve um comentário uma vez, eu nem conhecia ainda a comunicação não violenta. Então, o cara foi lá e comentou, me chamou de mercenário, disse o quê? Foi uma viagem lá, viajou. Esses empreendedores tudo mercenário e tal. E, porra, ele não me conhece, mas... Uhum. Enfim, e aí eu disse, pô, irmão, é tipo assim, você se sente assim, eu te entendo, eu me sinto assim, é isso que eu acredito. E tá tudo bem, cada um segue pra sua vida. Não é o seu momento de entender isso agora. E vai, entendeu? Só que aí eu não fui violento com ele. Eu fui tranquilo. E às vezes, dependendo da pessoa, não tá preparada para estar isso, vai achar, querendo ou não, vai continuar achando a gente mais arrogante, mais prepotente. Mas aí é o tempo de cada um, né? De entender. Mais uma vez falando. O veneno da crítica só entra na corrente sanguínea se a pessoa permitir. Entendeu? Então o cara vem e te critica, então só vai entrar na corrente sanguínea se tu permitir que isso aconteça. Kleber Contábil falou aqui na live, se a crítica não for construtiva, pra mim não vale nada. Massa. Inclusive tem uma frase que a gente gosta muito aqui na empresa, né, que é: não aceite conselhos, né, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Exato. Né? Então por isso que eu analiso muito a questão do resultado. E aí o que o Kleber tá falando, né? Se a crítica não for construtiva, cara, pra mim é feedback, tudo é feedback, sabe? Pra mim tudo é feedback. Eu já nem encaro mais como crítica, é feedback. Sim. O cara vem, pô, é feedback. É um feedback. Ele não soube comunicar o feedback Exato. de uma maneira assertiva, mas foi feedback. Tá ligado? Só que, aí é onde entra a grande questão da parada. Tudo isso que a gente tá falando é muito lindo, maravilhoso, racionalmente falando. Só que existe uma coisa no nosso cérebro que se chama amígdala. Mas não é a amígdala da garganta, não. É a amígdala que fica bem aqui, é um negocinho bem primitivo, que em vez de ele evoluir, ele atrofiou. E essa amígdala, ela responde em 6 segundos. Lutar ou fugir. E quando vem a crítica, se você não tiver o autocontrole suficiente, ou você luta, você vira e rasga, ou você foge, guarda pra você e fica mal. E depois tem um processo de ressignificação. Então, você tem que ter âncoras. Âncoras para você ter a paz naquele momento, e como eu falei, é um processo. É um ponto também muito complicado, porque algumas pessoas vão ter a reação automática de lutar, de reagir. De lutar. E outras de reprimir aquilo e às vezes ficar calado, tipo, aparentemente ele vai até receber, mas aí ele pode ficar mal, né, no fundo, consigo mesmo. Vamos ver se essa galera tem dúvida aí, né? Então, assim, eu como eu estudei muito timidez, que eu era muito tímido, inclusive uma vez quando eu falei isso, eu fui criticado, né? Teve uma pessoa que disse assim: eu não acredito em quem fala isso. Quando eu falei, eu mal tinha conhecido a pessoa. Eu disse: não, um dia eu fui muito tímido e tal, e eu superei isso. Eu não acredito em quem fala isso. Pra mim, o tímido, pra você ver, na realidade dela, quem é tímido morre tímido. Só que existe um processo no nosso cérebro que se chama neuroplastia, que é o poder de mudança do nosso cérebro. É o pau que nasce torto, não precisa morrer torto.
E aí a gente pode conduzir isso. Então, eu fui estudar a timidez e a timidez tem alguns pilares. Perfeccionismo é um pilar e julgamento alheio é um pilar. Crítica é outro pilar. Então, quem é tímido tem um medo do caralho de crítica, sabe? Porque ele tá focando no que não tem controle. Agradar o outro. Eu não tenho um controle em agradar o outro. Eu não tenho um controle de agradar quem tá na live. Eu tenho um controle de vir aqui, apertar o play e dar o meu melhor, independente do dia, do meu estado emocional, do que aconteceu, se tá bom, ou se o dia tá bom, se o dia tá ruim. Independente disso, eu tenho o dever de dar o meu melhor. Se Guilherme não gostou, no próximo eu vou dar melhor, eu vou fazer melhor, eu vou estudar, eu vou me preparar mais, eu vou em busca disso e vou fazer o melhor. Mas eu não preciso, quer dizer, eu não devo focar no que eu não tenho controle. Cara, isso foi uma das coisas mais disruptivas que eu aprendi, assim, e eu falo muito isso. Porque é o que leva as pessoas para o buraco, focar no que elas não têm controle. Tem uma parada que, estudando, eu vi que dá pra, de crises, momentos difíceis, a gente dá pra ter uma ideia, uma solução boa, desenvolver alguma coisa. E da crítica a gente também consegue evoluir e conseguir novas coisas na vida, tipo, de criar novas coisas. Como você era tímido, tinha muito medo da crítica e mudou isso, e aí foi a partir dessa oportunidade que você... E aí vem a questão do superou. medo da crítica. O medo da crítica não é ruim. O cara que não tem medo de crítica, ele é imprudente. Sim. Ele vai fazer as coisas de qualquer jeito, de qualquer maneira. Então, eu tenho que ter o medo da crítica. Não é que eu tenho que ter, não vou imprimir essa verdade. Se você tem o medo da crítica, não é ruim, desde que ele não te trave. Sim. Então eu sei que vai ter crítica. E tudo isso, mais uma vez, é muito, muito racional o que a gente tá falando aqui. Na hora, foda. Eu sei que vai ter crítica, mas na hora do seminário tu trava. Tu gagueja, tu isso e tu aquilo. E aí entra... Tu fica imaginando, se a pessoa vira assim e diz assim, ei, quando acabar a aula aqui, eu vou falar um negócio contigo. Tu já fica imaginando o quê? Pô, cara, ele entra no loop de si. Si. E trava e fica louco. Em relação a tudo isso por causa de uma coisa que se chama crítica. Né? E aí, se a gente entrar no conceito mais para frente, mais para trás, aliás, né? Contexto histórico, por que tudo isso? Né? Porque nós somos seres sociáveis, nós temos que viver em bando. Né? Se antes a gente não vivesse em bando, a gente morria. Tribo. Por isso que hoje tu tem teu grupinho de amigos. Se eles começarem a te excluir, tu vai se sentir muito mal, velho. Então nós temos a necessidade de ser aceitos por um grupo X. E aí essa necessidade é que gera todo esse medo de crítica. E muitas vezes colocam a máscara na nossa autenticidade. As pessoas se enganam. Quanto mais natural tu for, mais tu vai atrair pessoas que combinam contigo, que parecem contigo e tal. Mas pra gente falar de uma maneira mais prática pra galera, como superar esse medo da crítica, né? Eu tenho um módulo no Reprogramando Sua Timidez que é só falando sobre isso. De uma maneira mais simples existe um músculo que eu falei que é a amígdala. E esse músculo você tem que exercitá-lo. Então você tem que se permitir críticas. Pede feedback. Pergunta às pessoas o feedback para as pessoas. E no início vai ser doloroso e vai. E é bem podendo diferenciar quando você falou da questão de não ter medo da crítica, né? Porque aí também não adianta você... foda-se a crítica, eu vou sair falando merda aí pra todo mundo. Pra todo mundo. Esse que vai vir, às vezes, quando é um dia pesado,
às vezes quando é um dia pesado, o fato do telefone tocar pra mim, porra, já vem um pensamento, será que vai ser algum problema, alguma crítica, Sim. né? E aí você tem que trabalhar isso e tá aberto, cara, entender. Às vezes você não consegue superar rapidamente, né? Às vezes eu passo 5, 10 minutos ali, tem gente que passa 5, 10 dias, né? O fato é, as pessoas vão esquecer. Se você cagou alguma coisa, as pessoas vão esquecer. Se errou, as pessoas vão esquecer. Gaguejou, as pessoas vão esquecer. Falou uma merda, falou algo que não devia falar, pede desculpa, as pessoas vão esquecer. E se não esquecer, não tá no teu controle. O que tá no teu controle é pedir desculpa. O que tá no teu controle é você ser policial. O que tá no teu controle é você fazer melhor. É você, é você, é você, é você, é você. É sempre sobre você. Com a crítica, né, também veio assim, você falou sobre o fator histórico. Atualmente, a gente vive assim uma sociedade, acho que o mundo inteiro, né? Um pessoal, tipo assim, insatisfeito com a vida, com a sociedade, questão política, de vida, financeira, tudo. E aí vai aparecendo muito haters, né? Que acho que já tá uma palavra nova que deve ter surgido aí. Não sei dar essa explicação exata. Mas vai aparecendo haters, né? Pessoas que lhe afetam de alguma forma ali na internet, né? Propriamente dita. E aí, como é que lidar com essa enxurrada de informações assim que às vezes são absurdas? Acho que tem que ter muito um controle emocional. Com certeza. Cara, Pra que não afete tanto assim, tipo, porra, velho. o crítico, né, o hater, ele tá na zona de conforto. É muito mais fácil, é muito mais confortável eu criticar do que eu fazer alguma coisa. Então, tem muita gente que fala que vem me criticar, critica XYZ e tal. Saia da zona de conforto. Venha me dar uma sugestão de como fazer melhor. Sai da zona de briga e entre na zona do amor. Pô, em vez de aí vem assim, crítica construtiva, só que o cara coloca na frente de todo mundo na rede social, tira print e faz questão de espalhar. É bíblico, inclusive, isso, né? Se for elogiar teu irmão, elogia em público. Se for repreender teu irmão, em particular. Então é muito confortável pra mim, no meu que pegar e dizer assim, pô, isso aqui é uma merda, você não sabe o que fala, precisa. Não pensar numa solução. Não, pô, se o que eu falo dá tanto resultado assim, por que então eu não vou falar? Por que então eu não vou comprar a briga? Né, eu recebi recentemente um convite para participar de um projeto de uma pessoa, um jovem que está fazendo gestão pública e ele me convidou para participar do projeto dele, que é para fortalecer a juventude política e tal. E eu disse, não, eu vou dar palestras e tal para a galera jovem. Então, em vez de ele criticar a política, ele está criando um projeto para potencializar, para mudar, para fazer alguma coisa. Entendeu? Esse é o caminho. A crítica em si só não resolve nada. A ação resolve. Sim. É muito cômodo eu chegar e criticar. Agora, agir é sair da zona de conforto, né? E até a questão de receber crítica foi um insight legal que eu vi de algumas pessoas assim que são referências. Como o Caio Carneiro, que ele fala que quando tava lançando um livro lá, ou seja, foda, muita gente criticava. Foi. Foda. Isso não fica muito legal e tal. Foi para algumas editoras e não fica muito legal, cara. Tenta mudar esse nome. E aí, tipo, o estralo dele foi que, tipo, a partir da crítica você tem que se aprofundar, digamos assim, no epicentro da crítica. O que na verdade esse cara tá querendo me passar? E tipo, ele pegou o epicentro, que era aquela palavra, vai ser o título do meu livro, e aí ele teve, a partir disso, o pensamento de fazer um acrônimo, né, com a palavra foda, que é feliz, otimista, determinado e abundante. Então, tipo, a partir de uma crítica... A partir de uma crítica, né?
tem muita coisa desse tipo, assim, do cara vem a crítica, o cara persistir, né? Por exemplo, quando eu comecei a postar vídeo, eu era muito criticado. Era sorriso falso, era agora quer ser blogueirinho, agora isso, agora aquilo. O fato é, se eu tiver que ser blogueiro, coach, XYZ, para ajudar a galera a chegar onde ela quiser chegar, ou você, eu tô muito mais focado em ajudar as pessoas a chegar onde elas querem chegar do que essa putaria de blogueiro, enfim, não é putaria, velho. Assim, é só eu acredito que não dá para determinar uma pessoa com uma palavra, né? Acho que o cara que tá lá, o influencer, né, ele tá é uma pessoa muito mais do que um blogueiro. Ela tá dedicando a vida dela para fazer aquilo, ele tá dedicando a vida dele para fazer aquilo. É até um adicional do episódio de propósito, que tipo, pra realmente a gente alcançar o propósito, a gente tem que superar essas barreiras, esses desafios. Esses desafios das críticas. E aí, nas redes sociais, a gente, no marketing digital, tem uma coisa que a gente chama de barreira crítica. Então, hoje, eu já venci a barreira crítica e tem muito mais gente falando bem do que falando. Então, quem fala mal é a minoria da minoria. Tem muito mais falando bem. E as pessoas que falam bem, hoje, é uma das pessoas que falavam mal. Nossa. Né? Isso é bem legal, porque você conseguiu mudar, tipo, Pela ali, consistência. alcançou aquela pessoa reagiu de uma forma que não foi positiva. Pela consistência. E aí, Pela consistência. Então, pelo fato dele perceber que eu não ia parar com a crítica dele. E se a crítica não servir pra nada, Jordi, faz o quê? Uma coisa ela vai te servir, no mínimo. Não tem aprendizado, mas uma coisa ela vai te servir. Pra te deixar mais forte. Tu exercitar o Ho Oponopono, por exemplo. nossa. Tu exercitar a tua gratidão. Tu observar algum ponto. Será que ele tá falando a verdade mesmo? Será que... Tinha muita gente... Teve algumas pessoas que falaram assim, quem é você para falar sobre o que você tá falando? Né? Então, isso me deixava cada vez mais forte. Cada vez mais obcecado por resultado. Isso eu acho que vai de cada um também, porque nem tudo na vida é flores e nem todo mundo tá com boas intenções. E nem todo mundo tá bem intencionado, né? E todo mundo acaba criticando os outros por achar que, fulano tá fazendo... Vou dizer para você com toda a certeza do mundo. Elimine as críticas da sua vida. É tóxico. Se for para falar mal de alguém, não fale. Não critique. É difícil desintoxicar disso. Muitas vezes eu me pego falando de alguém. E aquilo ali eu já corto. Ou querendo falar. Às vezes a pessoa falou mal de mim e eu tenho um contra-argumento perfeito para detonar aquela pessoa. E eu fico me reciclando naquele momento. Não vou falar. Toda vida que eu falo de alguém, eu tô falando muito mais sobre mim do que sobre a outra pessoa. Eu tô falando muito mais sobre o meu eu do que sobre a outra pessoa. Porque no fundo, olha só aqui, no fundo, aceitar a crítica é egoísmo. Porque eu tô achando que é comigo, mas na verdade é sobre o outro. Na verdade, é ele que está externando uma dor que ele tem mediante a realidade dele. E eu me sinto muito importante para acreditar que aquilo é parte de mim. Quando não é. Parte do outro. É sobre o outro. Não é sobre Jordi. Então aqui, ó, desenhando um passo a passo aqui
Depois eu vou formular isso melhor. Então, primeiro você analisa a crítica. Depois você entende. Analisou, você entendeu a crítica. A partir do momento que você entende, você perdoa. Perdoou, aprende. Aprende. O que é que a crítica está querendo te ensinar? Como a gente falou, se ela não trouxer nada no contexto de aprendizado, ela vai trazer algo que é exercitar a sua humildade, exercitar o teu músculo de receber críticas. Isso vai te deixar mais forte. E depois, continua. Porque vai vir de novo. E aí esse círculo... Vai começar tudo de novo. Esse círculo vai ficar girando. E vai vir outra crítica. Aí você analisa, você entende, você perdoa, você aprende. E você continua. AEPAC. 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 Famosa AEPAC. Ok? PAC, para você ser um fora da curva, você precisa fazer? PAC. Então, se você não faz, se você não realiza, se você não vai em busca dos seus sonhos, com medo das críticas, você nunca vai ser um fora da curva. Então, se você não vai em busca dos seus sonhos, dos seus objetivos, por causa da crítica, você nunca vai ser um fora da curva. E aí, pessoal, foi isso o episódio de hoje. A gente falou muitos pontos importantes de crítica e como receber, como lidar. Como o Jordi fala, com maestria ele falou hoje, incrivelmente bem sobre isso. E foi isso, pessoal. Então, se quiser continuar vendo outros episódios, vai ter outros temas que a gente conversou com outros convidados e em todas as plataformas. Em breve a gente vai estar também no Deezer e a gente também já está no YouTube. Tá? Se liga aí que agora vai ter os insights do episódio. Né? E também os insights do episódio. Então, valeu, galera.